Ontem, mais uma notícia de violência sexual contra a criança chocou os moradores do bairro Zé Pereira e toda a capital. Isso aconteceu aqui em Campo Grande. Um homem de 49 anos foi preso, acusado de abusar uma menina de 4 anos de idade. A criança frequentava uma creche residencial e o acusado, pasmem, é o marido da proprietária, ou seja, a creche funcionava na casa dele. A mãe da vítima, a mãe dessa menininha de 4 anos, foi quem percebeu um comportamento estranho na filha, uma sexualidade precoce, aflorada na menina. De repente, né, ela começou a manifestar assim, coisas muito ligadas à sexualidade. A mãe estranhou e, receosa, essa mãe foi fazendo uma pressãozinha, foi perguntando, foi chegando na filha, até que a criança revelou que um homem teria mexido nas partes íntimas dela. O caso foi levado à polícia, que investigou até chegar nesse cidadão que está preso. O homem, que não teve o nome revelado, não tem antecedentes criminais, ou seja, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. E é justamente esse o perfil do abusador. Infelizmente, uma situação muito mais comum do que a gente pensa. É por isso que o Viver Bem volta a tratar desse tema hoje. Na segunda-feira, ontem, nós falamos sobre as consequências, não é, da violência sexual na infância. Hoje, nós queremos saber se você, que é mãe, que é pai, que é avô, que é avó, que é tio, que é tia, você que é padrinho, que é madrinha, que lida, que convive diariamente com uma criança, você saberia interpretar os sinais, as manifestações de que essa criança sofreu ou vem sofrendo um abuso? Difícil, hein? Mas é possível. Nós vamos relembrar também o caso de uma menina de 6 anos de idade, aqui de Campo Grande, que foi estuprada. E mais uma vez se repete o perfil desse abusador, um amigo de infância do pai dessa menina. Isso aconteceu em novembro do ano passado. Os pais dessa criança estiveram aqui comigo no estúdio, na época indignados, porque o suspeito só não foi preso em flagrante porque a delegacia especializada não tinha psicólogo para ouvir a vítima. 7 meses se passaram, né? A nossa equipe voltou à casa dessa família para saber qual o desfecho dessa história, o que tem acontecido, se essa menina foi atendida, se ela está encaminhada. Garanto que você vai se surpreender negativamente, posso apostar. Semana segue gelada em Mato Grosso do Sul, mas aqui no Viver Bem a gente está sempre preparado para levar muita informação de qualidade para você, que pode sim afetar a sua vida positivamente. Por isso, eu convido você a ficar ligadinho aqui no nosso programa, que a gente continua tratando desse assunto tão atual, tão presente, que é a violência sexual contra crianças. Seja muito bem-vindo. Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my vagina Okay. until it bled, hurt it a lot until it bled, and wouldn't feed me a lot. He'd hit on me, wouldn't be very nice to me. How old were you? 1. Do you ever stick pins in people? Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad, and I don't want to be around people. Essas são algumas das consequências devastadoras da violência sexual na infância, que nós mostramos ontem, trechos desse documentário que você acabou de rever aí um pouquinho, que se chama A Ira de um Anjo. Foi gravado em 1989 nos Estados Unidos. Essa menina, coloca novamente imagens por gentileza, essa menina é Beth, na época ela tinha 6 anos de idade. A mãe biológica dela morreu no parto do segundo filho, quando Beth tinha apenas 1 ano de vida. Sob os cuidados do pai, essa menina e o irmão sofreram graves negligências e ela sofreu abuso sexual do próprio pai biológico.
Resultado de toda essa violência foi um sentimento de revolta tão grande, um desejo de matar, inclusive, os pais adotivos e o irmão caçula, que era o principal alvo da violência que ela canalizava por ter sido extremamente agredida. Mas Beth passou por um programa de recuperação de crianças severamente agredidas, violentadas, e ela, essa entrevista que ela dá, né, que foi gravada nesse documentário, é para um psicólogo especializado em atender crianças que foram severamente abusadas. Isso em 1989, ou seja, nos Estados Unidos já existia uma grande rede de atendimento a essas crianças, a essas famílias, né? Por isso, felizmente, Beth hoje é uma linda mulher, linda que eu digo por dentro e por fora, porque ela se tornou uma adulta saudável, graças ao amor da família e ao todo o acompanhamento que ela teve. E hoje ela trabalha com crianças num setor de UTI neonatal. Enfim, ela lida com crianças muito, muito pequenas. E junto com a mãe adotiva, ela montou uma ONG que atende crianças justamente vítimas de abuso. Nós mostramos esse documentário e você encontra esse documentário na internet, se chama A Ira de um Anjo. Se você é pai, se você é mãe, se você lida com crianças, assista, vale a pena, tá? Vale a pena mesmo. E nós o convidamos, ele atendeu novamente, de maneira muito gentil, o nosso convite. O psicólogo Ângelo Motti está aqui com a gente. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem. O Ângelo, ele trabalha no programa Escola de Conselhos, que é da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a FMS, e se dedica ao aprimoramento das políticas públicas de proteção às crianças. Ângela, a gente quer focar hoje nos sinais que as crianças... você já começou a tocar nesse assunto ontem, mas, por exemplo, a mãe dessa menininha de 4 anos que ontem veio, né, à tona essa notícia de que ela foi abusada sexualmente pelo marido da dona dessa creche residencial. E a mãe percebeu na menina um comportamento, uma sexualidade aflorada. O que exatamente é mais comum de acontecer, os sinais manifestados numa criança que passa por um abuso sexual? Meninos e meninas, tem diferença? O que é comum é mudança de comportamento. A criança muda o seu comportamento... Radicalmente, da noite para o dia ela muda? Repentinamente. Ou, em alguns casos, há uma mudança progressiva, mas o que se observa é que a criança não é a mesma. Algumas vão se deprimir, vão se recolher, se retrair, vão apresentar medo, principalmente na relação com o adulto, ter medo de adultos estranhos, ou mesmo de adultos próximos, né? Mas é muito comum. Ela manifesta esse medo dos adultos, especificamente de uma pessoa, que pode vir a ser a pessoa que está cometendo esse abuso ou não. Ela manifesta, por exemplo, se ela convive com tios, tias, primos, avós, enfim, adultos, ela manifesta medo de todos esses adultos ou de apenas um adulto em especial? Pode ser daquele que é o agressor, como pode ser que não. Pode ser de qualquer adulto. Não há uma regra para isso? Não dá para ser uma regra, porque depende de como é que foi a relação dessa criança até então, né? Se ela for uma relação de extrema confiança com os tios, primos, isso pode continuar, né? Mas se for uma relação superficial com tios e primos, não, ela pode se retrair, inclusive, em relação a eles, né? Mas o que é importante que os pais observem que há uma mudança de comportamento. Meu filho mudou o comportamento, por quê? Do nada não, ninguém muda o comportamento do nada, sempre tem uma razão de ser, né? E a razão é não sentir-se bem, ou por uma agressão, né, ou por um sentimento qualquer de abandono, de desafeto, de negligência, né? E às vezes é uma questão mais grave como uma agressão sexual, que é a pior das agressões. Pior das agressões. A pior das agressões. E, gente, diante de tantos casos, né, que a gente fica sabendo aí, acompanhando pela imprensa, de adolescentes e de crianças que por anos sofreram abuso sexual, fatalmente a gente se pergunta se a família em algum momento não poderia ter deixado passar um desses sinais. Porque hoje está todo mundo tão corrido, né, Ângelo? Está todo mundo tão enlouquecido no trabalho e tal, chega em casa tão cansado, que você acaba mesmo, de um momento ou outro, você passando despercebido. Aí, pensando nisso, a nossa equipe foi até as ruas do centro aqui de Campo Grande para ouvir das pessoas o que elas pensam sobre isso, né, sobre esses sinais. Vamos ver os relatos. A senhora acha que uma criança que sofre abuso, ela dá sinais disso? Muitas vezes sim, ela se entristece, né? Porque
mexe com o corpo dela, mexe com ela, uma coisa para ela é estranho, ela se entristece. Ainda mais se a pessoa que fez isso com ela exigir dela um silêncio. A criança geralmente fica deprimida, né, com medo de tudo, né, e é visível, né, uma criança que sofre abuso sexual. Eu não saberia identificar, não. A pessoa tem um comportamento diferente, né? Na hora do comportamento diferente, você começa a notar o que está acontecendo. A gente já chega nela e pergunta, né? Eu acho que sim, dá para notar alguma coisa. O primeiro sinal que você vê que ela, na hora do banho, né, você já nota que você vai dar banho na criança, ela puxa a mão da gente, ela empurra, não pega. E ela já chora e na hora da brincadeira. Principalmente na hora de dormir, que criança geralmente fica com boneca, né? Você põe para dormir, joga a boneca. Ou bate na boneca. A criança fica indiferente, não quer brincar. Você ficou sabendo do caso do menininho daqui de Campo Grande, de 8 anos de idade, que sofria abuso dentro da escola por parte de outros estudantes? Sim, fiquei sabendo, fiquei chocada. Muitas vezes os pais também trabalham o dia inteiro, né? Às vezes chega em casa de noite e vê os filhos, só dá um beijinho, às vezes nem isso faz, porque a correria do dia a dia, né? Não teve assim o discernimento de prestar atenção no filho que estava acontecendo. Eu vi a notícia da televisão há 2 anos, eu achei estranho também a mãe não ter percebido isso, né? Porque eu acho que dá para perceber. Lá é uma barbaridade, viu? Muito relato de criança sendo explorada aí sexualmente, né? Então isso é um absurdo. Hoje, do jeito que estão as coisas hoje em dia, as mães têm que começar a conversar logo cedo com os filhos, né? Porque a violência sexual não é só nos adolescentes, está nas criancinhas, né? Então, logo que eles começam a entender alguma coisa, as mães já têm que orientar eles. O diálogo com a família é essencial mesmo, principalmente quando é adolescente. Tem que estar sempre presente, né, na roda de amizade toda. É o que eu mais me preocupo, sempre eu oriento ela para não andar sozinha, né, sair da escola e esperar eu para pegar na escola. Mas eu oriento ela. Qualquer pai, qualquer mãe que realmente se preocupa com o seu filho, fica apavorado diante da hipótese de um abuso sexual acontecer com essa criança. Ângelo Motti, psicólogo aqui com a gente. Ângelo, quais são os comportamentos, ou que orientações um pai, uma mãe devem dar para o seu filho, para sua filha, para se prevenir nesse momento? E quando isso deve começar a acontecer? Olha, na hipótese do filho ter sido agredido sexualmente, a primeira coisa que a família tem que fazer é o acolhimento. O acolhimento e procurar não discutir com essa criança os culpados. A criança não precisa, nesse momento, de ser exposta a isso. Ser exposta. A gente reforçar, mesmo que tenha sido o pai, o tio, o irmão, não importa quem foi. Aquele outro familiar que não é o agressor tem que acolher. E não discutir essa questão da relação com o agressor em si. E acolher a criança de maneira assim, sem nenhum tipo de preconceito, nenhuma resistência e nenhuma culpa, porque se tiver culpa não vai conseguir fazer essa relação de aceitação, de acolhimento, de tal forma que a criança se sinta imediatamente segura, porque o que ela precisa nesse momento é de segurança. Ela não precisa de reviver o fato. E essa é uma questão, por exemplo, que se discute muito. Às vezes, num processo de investigação, a criança tem que repetir aquela história várias vezes. E isso é muito ruim, porque isso é como se, no final, naturalizasse dentro da criança a agressão sofrida. E naturalizasse dela também a culpa, né? Porque ela é a parte mais frágil dessa história, então ela fala assim, eu tive culpa, e aí ela internaliza aquilo, ou seja, ela bota dentro da cabecinha dela, no coração dela que ela teve culpa e carrega para o resto da vida. Falando justamente disso, uma novidade aqui, Campo Grande, crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual ou testemunhas de crime passarão a ser ouvidas num novo modelo de audiência aqui na capital. Uma sala de videoconferência vai funcionar no fórum aqui de Campo Grande e deve reunir todas as autoridades que precisam ter acesso ao depoimento. Esse sistema foi criado pelo Tribunal de Justiça e o objetivo é que crianças e adolescentes falem apenas uma vez, e uma vez definitivamente, sobre o que aconteceu, sobre a violência que elas sofreram. E quem é que vai acompanhar isso do lado de fora, né, numa outra sala, acompanhando em tempo real o depoimento dessa criança? O juiz, o promotor, o defensor público e até mesmo o agressor nessa outra sala. E essa sala vai ser bem lúdica, ou seja, vai ter brinquedos, vai estar num ambiente que a criança se sinta bem. Isso é um avanço, Ângelo? É um avanço. Agora, nós já podíamos ter avançado nesse sentido
Porque, veja bem, o depoimento da criança por um profissional de saúde, por exemplo, teria que ser o suficiente. Não há necessidade de você botar em xeque esse periciamento todo, esse aspecto de segurança e de justiça. A fala da criança e o laudo de um profissional de saúde teria que ser suficiente. Teria que ser aceito como Sim, como prova. Como prova, né? Quer dizer, cabe então ao suposto agressor provar que ele não é agressor. Né? Então, parece que nós precisamos que a criança repita isso para a justiça. Né? Porque a justiça pode dizer que é ou não um agressor e um profissional de saúde pode dizer ou não que o sujeito é um agressor. E olha, o primeiro depoimento, nesse formato que eu acabei de relatar aqui, está marcado para o dia 10 de junho, portanto, no próximo mês. E de acordo com o Núcleo Psicossocial do Fórum, as comarcas de Dourados, Três Lagoas e Corumbá também devem ter em breve uma sala equipada para esse depoimento único. Os equipamentos já foram licitados, mas não há previsão ainda para chegar. Oh, meu Deus do céu! A boa notícia vem sempre pela metade, né, Anjo? Tomara que venha logo. Deixa eu falar de saúde, de bem-estar, falar de prevenir de maneira natural, super gostosa, né, as doenças respiratórias. O que eu estou encontrando de gente que já está espirrando, já está tossindo, com sintomas já de um resfriadinho se aproximando. Vitamina C. A gente sabe que a vitamina C presente na laranja, ela consegue sim hidratar o corpo e dar para você as ferramentas que o seu organismo necessita para se prevenir de várias doenças aí típicas do inverno. Natus Fruta está aqui, trazendo vitamina C pura dentro dessa garrafinha. É suco de laranja natural puro, sem conservantes, sem aditivos e sem açúcar. É o açúcar da própria fruta. Você encontra Natus Fruta nos supermercados, nas padarias, nas drogarias. Lá na drogaria Alvorada você vai encontrar a Natus Fruta. Nas lojas de conveniência tem nessa embalagem de 1 litro, tem de 500 ml, 300 ml também em copinho. É o ideal para você levar para o trabalho, mandar para o seu filho na escola. Um copo desse, cheinho, tem 100% da vitamina C que você precisa para um dia inteiro. Então, se você pensar em suco de laranja em facilidade, é Natus Fruta. Dura 15 dias na sua geladeira e conserva o sabor delicioso da laranja, tá bom? Natus Fruta é a nossa dica para você viver muito bem. Olha, ainda hoje no programa nós vamos celebrar o caso da menininha de 6 anos de idade aqui de Campo Grande que foi abusada pelo amigo de infância do pai dela. Isso aconteceu em novembro do ano passado. Os pais estiveram aqui no estúdio na época indignados porque o suspeito não foi preso em flagrante. Sabe por quê? Porque não tinha psicólogo para ouvir a vítima na delegacia especializada. 7 meses passaram. Será que o caso andou? A gente vai atualizar você no próximo bloco. Quer informação? Fique ligado no Viver Bem. A gente está falando aqui ontem e hoje sobre esse relacionamento, né, com as crianças, a cumplicidade entre pais e mães para saberem se alguma coisa errada está acontecendo com elas, como é que está a vidinha dessa criança. Por isso, a aproximação entre pais e mães e filhos é fundamental. E uma das maneiras disso acontecer é brincando com eles, estando próximo. E eu tenho uma sugestão de presente para você, que ao mesmo tempo é um brinquedo e uma maneira sensacional de você educar seus filhos e abrir a cabecinha deles. Coleção História da Música. É a mais completa coleção de músicas clássicas para crianças do mundo. São 12 livros e 12 CDs que vem nessa caixinha aqui. Gente, tem os melhores, os maiores compositores e a única que tem 5 autores brasileiros. Isso vai estimular o seu filho a conhecer música clássica desde pequeno. São livros que contam histórias e trazem a hora para você colocar a música para ele ouvir, ou seja, você vai despertar vários sentidos. A ciência já comprovou que a música clássica, ela tem a capacidade de proporcionar, sim, o melhor aprendizado na criança. E não importa a idade que ele tenha. É bebê, coloca a música clássica para ele, você vai ver que incrível vai ser a reação da sua criança. É na Editora Alvorada, exclusivo, é só lá que você vai encontrar. Liga agora nesse número, 3311-7888. Liga lá, pega todas as informações, você vai se surpreender. Comprando essa coleção, você ganha uma dessas canecas que traz um dos personagens. Você escolhe o personagem que você quer. Você ganha também esses paper toys. São bonequinhos de papel para você recortar e montar com o seu filho, que também tem os personagens. Vários presentes num só. Mandam onde você estiver. 3311-7888, liga lá na Editora Alvorada. Eu garanto
que seu filho, seu afilhado, seu neto vai amar. E é uma maneira de você se aproximar muito mais da sua criança. Editora Alvorada só faz coisas de qualidade. Eu queria agora relembrar um caso que o Viver Bem tem acompanhado muito de perto, que infelizmente ainda não teve o desfecho esperado. Em meados de novembro do ano passado, uma garotinha de 6 anos de idade, aqui de Campo Grande, contou aos pais, ela mudou o comportamento dela e a mãe percebeu. E ela acabou contando que ela teria brincado de médico com um amigo muito próximo da família dela, um amigo de infância do pai dessa menininha. Vocês se lembram desse caso? Os pais dessa criança estiveram aqui no estúdio conversando comigo, arrasados. A criança conta a história com uma riqueza de detalhes que não poderiam ser inventados por uma menina de 6 anos. Esse cidadão, o abusador, só não foi preso em flagrante porque a delegacia não tinha uma psicóloga, um psicólogo para ouvir a vítima naquela hora. E sabe quando é que a menina foi ouvida finalmente? 4 meses depois desse abuso. E sabe quando o laudo do IMOL foi preso? Ficou pronto? Agora, em abril, 6 meses depois dessa criança ter sido abusada. A Cris Pazeto e o Cleiton Bernardi voltaram à casa dessa família para saber como eles estão. E você já deve saber, né? Que eles estão extremamente indignados. Vamos ver. Aí começou a escalvar, depois de 4 meses, ela conseguiram a psicóloga na delegacia. Que foi quando a gente foi lá, daí já volta tudo de novo o sofrimento. Porque era uma coisa para ter sido ouvida no dia do acontecido. Ela tinha falado com a psicóloga e tudo acabava. Não, depois de 4 meses ela teve que reviver tudo de novo. Aí me mandaram para um tratamento pós-trauma. Chega lá, a gente é maltratado, o psiquiatra foi desmarcado 3 vezes, não avisam com antecedência, entendeu? E a criança passando por aquilo ali. E ela tá sabendo que ela tá ali por causa daquilo ali. E aquilo gerando sofrimento. Eu abandonei. Eu deixei só nas mãos de Deus. Não quero saber de psicólogo, de ninguém. Se existe justiça, ele vai pra cadeia, de um jeito ou de outro. Não sei como, porque a lei é pra bandido, é pra proteger bandido. Quem é honesto, trabalhador e passa por esse tipo de coisa, fica devendo. Agora, se eu fizesse alguma coisa contra ele, eu garanto que eu já tava na cadeia. Tem ideia de quantas idas e vindas foram até a delegacia? Foi várias vezes, inúmeras vezes, né? Essas idas e vindas. E chegava lá, as primeiras vezes, quando a gente foi muito bem recebido. Já depois, tá ocupado, não posso falar agora. Liga nesse telefone, o número do prontuário é esse aqui. Sabe, aquilo a gente foi sentindo assim, o quê? Não adianta ir lá. Você tá entendendo? Porque é o seguinte, depois eu verifiquei, olhei a lei e tudo. Ele só não foi preso em flagrante porque não tinha psicóloga. Se tivesse hoje nós tivéssemos uma delegacia que tivesse uma psicóloga de plantão que atendesse minha filha, tinha sido preso na hora. E o fato aconteceu no começo de novembro do ano passado e o laudo do IMOL ficou pronto agora em abril. Foi. Segundo informações, até mesmo através da equipe de vocês, que a gente já tinha até, como se diz o outro, desistido, entendeu? De ir lá, por causa dessas indas e vindas, através da produção de vocês, que a gente descobriu que foi no dia 21 que ficou pronto. Então, e outra, a gente não recebeu nenhuma ligação da delegacia falando que o exame está pronto, que ficou pronto, ou que sucedeu no exame. Eu não sei se é de praxe, mas eu acho que por se tratar de uma situação de uma criança, a gente tinha que estar a par do que está acontecendo, entendeu? E falaram que ele foi indiciado. Tudo bem, foi indiciado. E agora? Será que as nossas autoridades vão fazer alguma coisa? Será que realmente vai acontecer alguma coisa com ele? É só na mão de Deus, porque a gente não acredita mais em ninguém. A lei é muito fraca para isso. Se os políticos, as pessoas que fazem a lei, pensassem numa criança devidamente como deveria pensar, a lei para um tipo de coisa dessa daí era pena de morte. Eu acho que nem prisão perpétua não era pouco, entendeu? Porque esse tipo de gente, eles não param. Eu tenho certeza que desses 7 meses já tem mais vítima dele. Porque isso aí é doente, maníaco, é uma pessoa assim que não tem coração, não tem amor por ninguém, nem por ele próprio. Então, pra você fazer uma coisa dessa, violar uma criança dessa forma, é um monstro pra mim. E monstro não pode viver entre ser humano.
Resumindo o seguinte, essa família está largada ao léu, tá? Ela não tem apoio, foi abusada de novo enquanto família, porque por 3 vezes foi marcado psicólogo, psiquiatra para conversar com essa menina. Nas 3 vezes eles chegavam lá, ai, não tem, não veio, ninguém tem a capacidade de avisar. Eu falei, nem precisa vir, não se dá o trabalho de vir não, porque hoje o profissional não está aqui. Então, é demais o que fazem com as famílias e com as crianças. Eles precisam realmente de um advogado. Se você é advogado, você tem escritório de direito, por gentileza, toque o seu coração, ajude essa família. Eles não têm condições de pagar. Eles ficaram sabendo pela nossa produção que o inquérito estava concluído. E eles precisam de um advogado que dê assistência a essa família. Se você puder fazer isso, por favor, entre em contato com a gente aqui no Viver Bem, 3323-6414 é o telefone da nossa produção. Entre em contato com a gente, que a gente passa todas as informações, para que esse criminoso não fique impune. Ângelo, tá aqui o telefone da nossa produção aqui no Viver Bem. Onde correr? Para onde correr num caso como esse? Então, me surpreendeu um pouco o depoimento da família, porque na verdade, assim... Não, eles foram muito maltratados mesmo. Você tem todo um processo que caminha desde o Conselho Tutelar, que requer o exame de corpo de delito. Eles foram na delegacia fazer o boletim de ocorrência, da delegacia falaram, não, vai no Conselho Tutelar. Aí foram no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar falou assim, não, o que vocês estão fazendo aqui? Tem que ir para a delegacia. É um processo de ioiô, sabe? Joga para um lado para o outro. Na verdade é o seguinte, a delegacia vai apurar a responsabilidade do agressor, certo? E vai tomar as providências para que essa criança esteja segura. O Conselho Tutelar vai estabelecer as medidas de proteção à criança. Então, um cuida da criança, o outro cuida do agressor, de responsabilizar o agressor. A delegacia... O Conselho Tutelar cuida da criança. Da criança. E o delegado, a polícia, do agressor. O que é que o Conselho Tutelar faz? Ele estabelece medidas de proteção, estão previstas na lei, no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são uma série de medidas que vão de saúde à assistência, né? Mas o principal neste caso, e o que ela reclama, inclusive, do pós-trauma, né? Que ela não teria sido atendida no pós-trauma, seria esse apoio psicossocial à criança que é feito pela saúde. E Secretaria Municipal de Saúde? Secretaria Municipal de Saúde. Existe um órgão chamado CAPS pós-trauma. E tem o CAPS-I, que é o CAPS para proteção à criança. De outro lado, na comunidade onde ela vive, tem cobertura territorial de um CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social Especializada para crianças, adolescentes, idosos, qualquer pessoa vítima de violência. Então, na base territorial onde ela está, Campo Grande tem 3 CREAS. Então, um deles tem a base de território dessa família. Então, ela deve ser assistida pelo CREAS também. Então, esta criança, ela tem o CREAS, ela tem um CAPS e o CAPS pós-trauma, e ela tem as outras medidas de proteção que são cabíveis, né? Vamos fazer o seguinte, quando fala de criança, toca muito a gente. Eu tenho filha, 6 anos de idade, me apavora qualquer possibilidade disso acontecer com a minha filha, como me toca o coração com o que aconteceu com essa família. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos percorrer, eu vou percorrer, Ângelo, a cada um desses lugares que o Ângelo acabou de falar, para ver realmente o que funciona, certo? E aí a gente vai mostrar para vocês como é que é esse atendimento. Não garanto isso na próxima semana, que a gente tem um trabalhinho para produzir isso, mas na semana que vem, no máximo em 2 semanas, a gente vai mostrar essa reportagem, para a gente percorrer esse caminho. Tá bom, importante. É fundamental mostrar. Mais uma vez, Ângelo Motti, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Tá? No Viver Bem. Gente, amanhã a gente volta para falar sobre a sexualidade infantil, a maneira positiva. Faz parte, sim, do crescimento saudável de uma criança, essa curiosidade sobre o sexo oposto, né? Sobre o próprio corpo. Como contar, como falar com a criança, explicar as diferenças que vão acontecendo no corpinho dela, de maneira saudável. A gente fala sobre isso amanhã, tá bom? Beijo, obrigada pela audiência. Amanhã a gente está de volta.